Herques, bálsamo sublime da vida interior. Cuidar dos caminhos, mantendo as portas abertas. Quando nós estamos nisso que é chamado de caminho para Herques, e nesse caso, grupo de atributos, caminhos ao mundo interior, à vida interior, nós estamos diante não somente de algo desconhecido, mas de algo superior, que não é o caminho humano, não é o caminho de todos, ou não é o caminho da nossa natureza e condição humana. Portanto, são passos muito distintos. E nós fomos acostumados, na nossa trajetória humana, a cuidar dos caminhos em nosso próprio benefício, não é assim? A sempre tirar um benefício, uma gratificação, ou protegermos algo que já conquistamos, mas sempre em função de um interesse ou de algo da nossa própria consciência. E manter as portas abertas é o que nós falávamos antes sobre os espaços da obra, que é que nós estamos aqui, estamos servindo aqui, mas mantemos a porta aberta, para que outros possam ingressar também nesse caminho, fica claro? Que se nós não cuidarmos, não mantendo as portas abertas, mas exaurindo as energias dos caminhos que nós estamos trilhando, não fica nada para quem vem atrás de nós. E quem vem atrás de nós são aqueles vínculos kármicos que nos corresponde oferecer-lhes as portas abertas e os caminhos abertos. Nós não temos essa educação, não é assim? Nós fazemos o nosso caminho e pronto, como se não houvesse nada atrás de nós. E Trigueirinho sempre disse, desde a fundação de Figueira, não, que atrás de nós tem uma fila. Ele falou isso inúmeras vezes. E que nós estamos aí na ponta da fila por uma questão simplesmente de prioridade kármica. Então, karmicamente, a prioridade é que hoje nós estejamos aqui, mas atrás de cada um de nós, simbolicamente, não sabemos quantas consciências estão esperando para ingressar nesse caminho. Mas se não mantemos a porta aberta, que caminho essas consciências vão encontrar? Um caminho maculado? Um caminho desgastado pelo nosso uso egoísta do que nós já recebemos? Então, esse caminho, ele não deveria se mesclar com os processos humanos e as suas tendências. Então, caminho ao mundo interior, ou à vida interior, é uma outra lógica, é um outro conjunto de leis, sempre prevendo a expansão, não somente da nossa própria consciência, mas a expansão desse próprio caminho, para que ao nós transitarmos por ele, abrimos as possibilidades, enriquecemos os passos dados nesse caminho, e aqueles que estão nos seguindo karmicamente, é um símbolo, vão aí sentir o magnetismo disso, vão poder nos seguir. Então aqui também tem uma chave para todos aqueles de nós, se não que todos, que temos aqueles momentos de inquietação, ou com famílias, ou com coligados, não, que estão no outro momento kármico. Somente trilhando esse caminho, que eles um dia poderão também ingressar nesse caminho. Agora, se nós fazemos isso egoisticamente, sim, é diferente, porque não estamos gerando uma condição de manter essas portas abertas. É muito importante esse atributo, porque, como São Pio dizia, usou o verbo vigiar, aqui também diz, temos que vigiar para que esses caminhos não fiquem maculados pelos nossos passos. Quando estávamos no Canadá, em junho do ano passado, Cristo nos disse, cuidado quando vocês dão um passo nesse degrau da escada evolutiva, para não manchar esse degrau. Porque um dia vocês vão ter que descer para limpar esse degrau antes que aqueles que os seguem possam dar o seu passo. Fica claro, não? Então temos que ser muito mais prudentes com aquilo que nós vivemos, muito mais prudentes. E naquela instrução intitulada de 19 portas incertas, ali está desmascarado o processo do ego, que é essa sola do pé, que tende a manchar
os degraus ou os passos desse caminho. Então, cuidado, vigiar para não manchar esse caminho, senão as portas não ficam abertas. E aí, no processo da vida interior, não existirá uma referência. Isso cria karma. Porque se nós, hoje, estamos aí vislumbrando relativamente, mesmo de maneira um pouco embaçada, o caminho, é porque existe alguém nos planos internos que está caminhando, mantendo as portas abertas. Saibamos disso. Alguém abriu o caminho e nós estamos aí, no vácuo desse caminho, desse passo, fazendo essa trajetória também. Então, é um atributo realmente muito importante. E, sob a perspectiva do karma, é importante nós não macularmos esse caminho, não, criando um karma, através da nossa relação indevida, imatura, ou imprudente, ou egoísta, com essa trajetória evolutiva que estamos empreendendo. Não? E é paradoxal, porque na medida que nós vamos caminhando nesse processo da vida interior, nós vamos identificando o nosso caminho e, ao mesmo tempo, sabemos que aquele caminho não é nosso. Parece um pouco zen, um koan, não? Mas é assim, porque é nessa liberação desse lastro da condição humana e dando os passos corretos para a vida interior, que vamos descobrir esse amor, essa sabedoria, essa identificação de nós mesmos dentro desse caminho, sem aquilo nos pertencer. É um caminho de liberação. Por isso que X é tão chamativo e é tão magnético, que esse caminho do retorno, esse chamado para uma liberação, uma mudança de ciclo mesmo. Não? Bem, a palavra cuidar, ou o verbo cuidar, ela inclui na sua origem, não, o sentido de refletir, pensar antes, prevenir, ser diligente. Tudo isso é cuidar. Então, se nós estamos não realmente cuidando dos caminhos para manter as portas abertas, esses valores que permeiam o atributo, especialmente o refletir, o pensar antes, não, o prevenir, o sermos diligentes, nos ajuda a afinar um pouco a nossa sintonia e qual a pressão do meu passo nesse caminho para que eu mantenha a porta aberta. Não? É um símbolo que no Oriente, não, quem já viveu em algum ciclo isso sabe, que se caminha naqueles templos, em geral são pisos de madeira, não, quase como se fosse correndo assim, quase que levitando com muita delicadeza, né? Aquilo é um símbolo, não é ninguém ali está ansioso para meditar ou ansioso para comer arroz e sopa de missô. Estão naquele ritmo sutil de não estar ali nessa atitude de ser diligente, prevenir e não manchar esse caminho com a sua própria presença demorada além de um certo limite. Tem um atributo do grupo governo de si que é cuidar atenciosamente, mas sem incomodar. Um atributo que também complementa muito essa reflexão. E um ponto importante para concluir sobre esse atributo é que nós temos uma tendência grande, enquanto seres humanos, de ficarmos perseguindo o resultado de nossas ações, ou esperando pelos frutos, ou querendo colher o fruto das nossas ações. Então, enquanto estamos nisso, estamos criando karma, e se estamos criando karma, que é uma tendência que nós temos, as portas não ficam abertas, porque esse caminho, não, esse lugar onde estamos, ou deveríamos estar transitando, que é o caminho para a vida interior, ele ficará maculado, ou manchado, ou etiquetado, se podemos dizer, com essa analogia, com essa nossa própria atitude. E não será um espaço limpo, virgem, atrativo, para que essas consciências que devem transitar pela vida interior ingressem nesse caminho e façam essa trajetória. Não?
que X nos convida a viver. Isso restringiria, ou restringe muito, esse processo do potencial que esses caminhos têm. Que, como já estudamos, os atributos de um centro planetário, não, eles são uma expressão, digamos que da genética ou das características mais importantes que esse centro planetário dispõe ou oferece ou expressa. Não? Então, todos os grupos de atributos de X são caminhos. Então, caminhos das civilizações, caminhos da vida interior, todos são caminhos, porque X é essa trajetória para o mundo espiritual e o mundo não, superior. E nós não temos o direito, nessa nossa trajetória, digamos assim, como aprendizes a servidores, de macular esse caminho. Porque, afinal, a vida interior não foi feita para ninguém, foi feita para todos. Nós estamos atravessando não, uma parte dessa trajetória, temos que recordar, estamos mantendo esse caminho limpo, com aquele código para os que vêm depois, os que vêm atrás de nós. Não? Porque os que vêm atrás de nós estão também seguindo espiritualmente a lei da hierarquia. Hierarquia, esse encadeamento de diferentes níveis, diferentes seres que expressam uma mesma busca, uma mesma energia, um certo atributo, enfim, um certo estado de consciência. Então, um atributo muito importante, realmente muito importante, o grupo de atributos de X são muito importantes, e vamos dar continuidade a isso.